Nos últimos 4 filmes, foi suposto tacitamente que os fluidos tinham compressibilidade nula. Como a compressibilidade e a elasticidade se relacionam na razão inversa, supor que um fluido seja incompressível é o mesmo que supor que o seu módulo de elasticidade, ρ dp de ρ, seja infinito. Sabe-se, no entanto, que uma substância mesmo tão rígida quanto o aço tem um módulo de elasticidade finito da ordem de 30 milhões de libras por polegada ao quadrado. O módulo de um líquido como a água é uma centena de vezes menor, enquanto que o de um gás tem a mesma ordem de grandeza que a sua pressão absoluta. Neste filme, nós veremos os efeitos que a elasticidade de um fluido, ou o seu inverso, a compressibilidade, exercem sobre os escoamentos. Em condições estáticas, o efeito da compressibilidade está na variação da densidade do fluido com a carga de pressão, como pode ser visto quando a equação de definição do módulo de elasticidade é escrita como a igualdade entre duas proporções. Entretanto, mesmo no fundo do oceano, o aumento relativo da densidade da água é muito pequeno por causa da enorme magnitude do módulo de elasticidade. A densidade de um gás, por outro lado, pode variar desde a do seu estado líquido, sob pressões muito altas, até o seu valor padrão à pressão atmosférica. E nós sabemos que a densidade do ar varia desde o seu valor padrão na superfície da Terra até praticamente zero no espaço exterior. Sob condições não estáticas, por outro lado, o efeito de uma variação local na pressão é a produção de uma variação na densidade, que se propaga elasticamente a partir do ponto de geração com a velocidade do som. Esta velocidade, que nós chamaremos de celeridade da onda elástica, depende apenas do módulo de elasticidade e da densidade do fluido em questão. Como se sabe do estudo da física básica, há uma grande similaridade entre ondas de diferentes tipos. No movimento dos fluidos, em particular, existe uma analogia muito forte entre ondas gravitacionais, que ocorrem na superfície de um líquido, e ondas elásticas, que ocorrem nos meios líquidos ou gasosos. Assim, enquanto o diagrama esquemático da propagação de uma onda gravitacional representa uma variação da profundidade da água, o mesmo diagrama poderia ser usado para representar a propagação de uma onda elástica, com o perfil de onda representando, nesse caso, a variação local da densidade. Como a visualização das ondas elásticas exige o uso de sistemas ópticos razoavelmente complexos, ilustrados mais à frente, esta analogia fornece um meio bastante conveniente para a simulação de ondas elásticas através das ondas gravitacionais correspondentes. Ondas elásticas na água correspondem, na realidade, a ondas gravitacionais de amplitude desprezível, porque a variação na densidade de um líquido é sempre muito pequena quando comparada com o valor da própria densidade. Uma onda em um meio gasoso, por outro lado, não tem limite de amplitude. Já foi visto que uma onda gravitacional de tamanho crescente fica muito íngreme e, eventualmente, arrebenta. O equivalente elástico de uma onda de arrebentação é conhecido como onda de choque, o que será discutido mais à frente. Como foi visto no primeiro filme, o fechamento brusco de um registro na extremidade de uma tubulação longa causa a propagação de um surto elástico para frente e para trás, com velocidade sônica, entre o registro e o reservatório. Na extremidade em contato com o reservatório, a reflexão é negativa, enquanto que no contato com o registro é positiva. O resultado é uma rápida flutuação da pressão entre valores positivos e negativos, com a forma da onda sendo influenciada também pela elasticidade e resistência da tubulação. Se a velocidade inicial da água for muito alta, a elevação inicial de pressão pode ser suficiente para causar a ruptura da tubulação. Por outro lado, a queda de pressão, quando a onda fica negativa, pode produzir cavitação no líquido, como é mostrado em câmara lenta. A cavidade de vapor colapsa em seguida contra o registro e tende a regenerar-se repetidamente. Devido ao ruído produzido pela onda sonora nas duas fases, o fenômeno é denominado apropriadamente ariete hidráulico. Para evitar o ariete hidráulico, deve-se garantir que o fechamento do registro seja suficientemente lento para que a pressão se mantenha dentro de limites seguros. Além disso, tanques de ar comprimido instalados na linha funcionam como amortecedores para as variações de pressão. A flexibilidade da tubulação está sempre envolvida na propagação de uma onda, e mais decisivamente no caso extremo, em que ela é muito maior do que a do fluido em escoamento. Esta condição pode ser observada no sistema arterial do corpo humano. O pulso, que pode ser entendido como um ariete sanguíneo,
é transmitido de um ponto a outro, ao longo de uma artéria, por causa da elasticidade do vaso. A onda é gerada, evidentemente, pelo bombeamento produzido pelo coração. Para pequenas variações na densidade, quase não há diferença entre ondas elásticas em gases e em líquidos. No entanto, quando as variações de densidade são apreciáveis, é necessário fazer uso da equação dos gases introduzida no primeiro filme. Nos escoamentos isotérmicos em dutos longos, a densidade varia diretamente com a pressão e a velocidade inversamente com a densidade. Portanto, mesmo que a pressão diminua por causa da resistência oferecida pela parede, o número de Reynolds e o coeficiente de atrito se mantêm constantes. Esse escoamento é bastante análogo ao escoamento de água em um canal longo que termina abruptamente. A profundidade da água diminui com a distância, enquanto que a velocidade aumenta e o número de Reynolds se mantém constante. A profundidade limite da água corresponde à de um escoamento crítico na borda. Similarmente, a densidade limite do gás na seção de saída corresponderá à velocidade do som à temperatura ambiente. Em escoamentos com densidade constante, a queda de pressão varia de acordo com a equação de Darcy-Weisbach. No entanto, se a variação na densidade for significativa, a queda de pressão sofrerá um aumento em função dessa variação de densidade, como é explicitado pelo termo entre parênteses na última equação. Se é a energia térmica que se mantém constante, ao invés da temperatura, a relação entre pressão e densidade envolve a constante K da transformação adiabática. Combinada com a equação do movimento com resistência desprezível, ela leva a um resultado que difere daquele que se obtém para o escoamento incompressível. A diferença depende da densidade e da variação de velocidade entre duas seções. Em outras palavras, no escoamento adiabático, uma mudança na pressão produz uma variação na temperatura que aumenta a mudança de pressão. Fora isso, o escoamento é bastante análogo ao escoamento de água quando existe uma redução de área. Sob condições normais, o escoamento na constrição passa de subcrítico a crítico com o rebaixamento do nível de jusante. Essa é a condição de descarga máxima, que permanece constante se o nível de jusante continuar caindo. Analogamente, a descarga de um gás através de um bocal chega ao máximo quando a pressão atinge o seu valor crítico. A partir de então, a velocidade fica constante, igual à velocidade do som, linha cheia horizontal, mesmo que a pressão a jusante continue a cair, linha tracejada. Escoamentos adiabáticos podem envolver ondas estacionárias à semelhança dos escoamentos gravitacionais de água. A velocidade será igual, respectivamente, à celeridade de uma onda elástica ou à celeridade de uma onda gravitacional. Quando um escoamento com superfície livre se aproxima de uma zona de estagnação, como a face de um pilar, a superfície se eleva, formando uma onda estacionária com altura correspondente à carga hidráulica total. Coisa semelhante acontece quando um gás se move na direção de uma zona de estagnação criada, por exemplo, pela face de um obstáculo como o mesmo pilar ou um tubo de Pitot. Mas o aumento de temperatura neste caso faz com que a elevação de pressão seja ainda maior do que seria. Os aspectos bidimensionais da propagação de ondas são ainda mais significativos do que os unidimensionais. Se acontecer uma perturbação periódica em um fluido que escoa com velocidade muito menor do que a celeridade, as ondas capilares formadas são praticamente simétricas com relação à fonte. Com o aumento da velocidade do escoamento, as ondas se movem a montante menos rapidamente do que a jusante, e o resultado é uma figura cada vez mais assimétrica. Quando a velocidade do fluido iguala a celeridade, o movimento a montante é reduzido a zero e as ondas tangenciam a linha normal que passa pela fonte. Um aumento ainda maior da velocidade do escoamento faz com que todas as porções das ondas sejam transportadas a jusante. As linhas de tangência formam um ângulo cada vez menor do que 180 graus. Com o aumento progressivo, acima da unidade,
da relação entre a velocidade do fluido e a celeridade. A metade desse ângulo é conhecida como ângulo de Mach. No caso das ondas gravitacionais, o inverso do seno do ângulo de Mach é o número de Froude. Com as ondas elásticas, o seu correspondente é conhecido como o número de Mach. Qualquer corpo que esteja envolvido em um movimento relativo em relação a um fluido, com uma velocidade que seja ou uma fração ou um múltiplo da celeridade das ondas, produzirá um padrão de escoamento semelhante. Cada elemento de uma parede curva pode ser visto como uma fonte de perturbação, produzindo ondas elementares. A convergência dessas ondas elementares produz um surto ou onda de choque que se propaga a montante quando o ângulo e, portanto, a onda forem suficientemente grandes. Se a mudança de direção na parede for abrupta ao invés de gradual, a onda de choque se inicia exatamente na descontinuidade e, de novo, começa a mover-se a montante quando o ângulo da parede se torna excessivo. As cenas seguintes foram filmadas no campo de provas de Aberdeen e mostram o método óptico conhecido como difratometria de Schlieren. A luz sofre uma difração que varia em função da pressão e da densidade de um gás em movimento. Um escoamento subcrítico se desenvolve em torno de uma esfera. Acima do eixo, a zona de pressão positiva torna-se verde e a de pressão negativa fica vermelha. Abaixo do eixo, verifica-se o oposto. Quando o escoamento se torna supercrítico, a onda de choque que se forma é vista com cor verde acima, enquanto a zona de rarefração ajusante fica vermelha. Note que a onda de choque está bem à frente da fronteira na linha de simetria. Esta distância diminui com o aumento do número de Mach, identificado pela diminuição do ângulo de Mach. Quanto mais alto for o número de Mach, maior será a pressão no interior da onda de choque, como indica a intensidade relativa da coloração. As sequências anteriores das ondas gravitacionais geradas pela mudança no alinhamento de uma parede são reproduzidas pela onda de choque no lado de cima de uma placa inclinada. Embaixo, no entanto, não há onda de choque, mas uma zona de rarefração que é representada esquematicamente por uma série de ondas elementares negativas. Quando as linhas de corrente atravessam a onda de choque, elas necessariamente se aproximam e a pressão aumenta. Ao passar pelas ondas divergentes, acontece o contrário. As linhas de corrente se afastam e a pressão diminui. Essas diferenças caracterizam os fenômenos complexos que são observados nos escoamentos supersônicos. Um cilindro com a frente rombuda é visto primeiro em um escoamento subsônico. Acima do eixo, a zona de pressão positiva é verde, como antes, e a zona de descolamento, com pressão negativa, é vermelha. Abaixo do eixo, vale o inverso, como antes. A mesma diferenciação de cores também se aplica ao escoamento supersônico que está se estabelecendo. Em termos da analogia entre ondas gravitacionais e ondas elásticas, o exemplo corresponde ao de uma embarcação se movendo mais rapidamente do que as ondas que ela produz. Tal como com a esfera do exemplo anterior, a onda de choque é formada a uma certa distância a montante do cilindro, e essa distância diminui com o aumento do número de Mach. Evidentemente, enquanto corpos em escoamentos subsônicos devem ser aerodinâmicos na traseira, para escoamentos supersônicos eles devem ser bicudos na frente. E quanto maior a velocidade com que devam se mover, comparada com a celeridade das ondas elásticas, mais agudo deve ser o nariz. As cenas mostram que, com o mesmo número de Mach, quanto mais agudo o nariz, menor a onda de choque e menor é o aumento de pressão resultante. O mesmo princípio se aplica à forma dos perfis de sustentação. O perfil subsônico que é arredondado no bordo de ataque causaria uma onda de choque apreciável em um escoamento supersônico. Um bordo de ataque agudo reduz consideravelmente a intensidade da onda de choque e, em consequência, a elevação de pressão e o arrasto. Um avião supersônico deve ser projetado de maneira tal que as ondas de choque produzidas pela fuselagem e pelas asas tenham intensidade muito baixa. Elas causam não apenas arrasto, mas também perturbações que atingem as pessoas no solo, com um estrondo sônico, quando a onda de choque passa por elas. O efeito das asas com um flechamento bem agudo é visto claramente enquanto o modelo gira em torno do seu eixo de simetria. Cada onda de choque, vista com o método de Schlieren, é uma fonte de arrasto e de ruído.
Todo o possível deve ser feito para reduzir a sua intensidade e aumentar, como resultado, a eficiência do voo supersônico.